Olá, está começando o Jornal da Câmara. Neste sábado, 29 de fevereiro, o esportista guarulhense Jonathan Cruz conquistou a medalha de ouro no Pan-Americano de Cross Country. A prova foi realizada no Canadá e esta foi a primeira vez que Jonathan participou da competição. O atleta representa a cidade nas principais disputas de atletismo do país, como Jogos Regionais, Jogos Abertos e Troféu Brasil. E agora, vamos aos destaques desta edição. Frente Parlamentar em Defesa dos Animais se reúne na Câmara. Comissão de inquérito propõe suspensão de protestos e cortes de gás. Projeto sobre saúde ocupacional dos profissionais de enfermagem é aprovado em plenário. É o que você acompanha a partir de agora. Na manhã desta segunda-feira, dia 2, a Frente Parlamentar em Defesa dos Animais promoveu uma reunião para discutir o novo Código de Proteção Animal. Vereadores, munícipes envolvidos com a causa animal na cidade, médicos veterinários, entre outras pessoas, participaram no plenário da Câmara da reunião da Frente Parlamentar em Defesa dos Animais, presidida pela vereadora Carol Ribeiro, do MDB. Na última reunião nossa, falamos muito sobre o Código e tivemos uma audiência pública, onde a gente conseguiu discutir alguns pontos importantes, sobre o Código, que a gente fez a audiência justamente para poder ouvir, não só colocar o que a gente acha, eu acho que isso é importante, a participação de todos da causa que puderam participar. E lembrando, gente, que é um código, então a gente não consegue mudar muita coisa. Durante a reunião, alguns pontos do Código de Defesa dos Animais foram expostos pelo assessor parlamentar Arinaldo Silva. No prazo regimental, a gente apresentou as emendas que a gente achamos que pode passar. Não adianta a gente propor emendas que não vai passar. Então, acho que essas aqui, a gente sentou, discutiu, acho que essas aqui nós propomos vai ser aprovada, vai se passar. Então, a emenda modificativa número 01, ao substitutivo número 1 do projeto 3634, que diz o seguinte: o inciso 16 do artigo 2º do substitutivo número 1 ao projeto de lei 3634, onde se lê doação, leia-se adoção. E por que a gente colocou isso? Porque foram muitos argumentos e que diz, embora a gente discutiu que há a interpretação, da forma que está escrito, a interpretação, mas a gente preferiu fazer a emenda até para contemplar o fórum que questionou, outros que tiveram aqui questionário, e a gente colocou essa emenda, que acho que não muda, não altera o projeto em nada. Outras alterações foram apresentadas na reunião e comentadas pela diretora do Departamento de Proteção Animal, Andréa Veigart. Aqui a questão da interpretação, da modificação da palavra doação para adoção, não há óbice. Na segunda, também na emenda modificativa 2, também está bem tranquilo, a gente consegue alterar, porque é só a inclusão de uma palavra, está tranquilo. Tá? Aqui a questão da corrente do animal. A corrente padrão que você compra, a corrente em qualquer pet shop ou loja agrícola, ela tem 2 metros já. Então, assim, e a gente entendeu que pelo espaço, o ideal seria que esse animal nunca precisasse ser preso em corrente. Esse é o nosso ideal. Só que nós vivemos em um município que muitas pessoas precisam efetivamente ter os seus animais presos, pelo menos por algum período do dia. Então, efetivamente, como a gente precisa pensar em todas as pessoas, os 2 metros foram simplesmente para a gente entender que a pessoa não tem que comprar 2 correntes, não tem que emendar uma corrente na outra, e mesmo porque o fiscal, ele vai olhar geralmente o padrão, ele pode até andar com uma fita métrica, mas eu acho que assim, a gente tem que buscar a conscientização do proprietário desse animal para que esse animal não permaneça preso. O encontro teve mais de 2 horas de duração. Para acompanhar todas as discussões da reunião, basta assistir ao conteúdo na íntegra, disponível no nosso site. Na terça-feira, a Comissão de Meio Ambiente se reuniu com o representante do Núcleo de Estudos Urbanos de Guarulhos. O tema do encontro foi o aterro sanitário da cidade. Veja os detalhes no Giro das Comissões.
A Comissão de Finanças e Orçamento analisou 6 itens durante a reunião de terça-feira. Um deles foi apresentado pelo vereador Eduardo Barreto, do PCdoB, e recebeu parecer favorável. A medida impede a cobrança de taxa de religação dos serviços de energia elétrica e de água em caso de corte do fornecimento por falta de pagamento. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher analisou um projeto de lei de autoria do vereador João Dárcio Ribamar Sack, do Podemos. A proposta, que recebeu parecer favorável das vereadoras, determina o acompanhamento de um intérprete de Libras durante o pré-natal e o parto de gestantes com deficiência auditiva. Na reunião desta terça-feira, dia 3, a Comissão de Meio Ambiente recebeu o representante da Associação dos Moradores do Conjunto Habitacional Unidos pela Terra, Hamilton Guimarães da Silva. O objetivo foi apresentar ao munícipe a resposta do Executivo às denúncias sobre aterramento ilegal em área de preservação permanente na comunidade Campo da Paz. Os moradores mantêm um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público para cuidar da área e assim manter as moradias. O presidente da comissão, o vereador Thiago Surfista, do PRTB, apontou que o documento dará aos moradores maior segurança quanto à autoria de ilegalidades. Como havia um problema que eles denunciaram para nós, que estavam fazendo lá do terreno de aterro clandestino, eles se sentiram numa situação de, olha, nós seremos culpados e vamos ter que provar que não somos nós que nós estamos cuidando, que são terceiros que estão fazendo isso. Então, nós da comissão encaminhamos ofício à Prefeitura, ao Poder Executivo, para que verificasse essa situação, averiguasse realmente o que estava acontecendo, e eles emitiram um relatório para nós dizendo que realmente estava acontecendo isso. Não conseguiram pegar em flagrante, mas ali a gente já passa para o senhor Hamilton subsídios, através desse relatório, para que ele mostre ao Ministério Público que não são eles, que eles estão cuidando da área, que são terceiros que estão fazendo irregularidades, cometendo crimes ambientais. A comissão também contou com a participação de um representante do Núcleo de Estudos Urbanos de Guarulhos, Jefferson Pereira, que solicitou a realização de uma audiência pública sobre o aterro sanitário da cidade. Inicialmente não dá para a gente falar assim, não, vamos fazer a audiência pública, a gente precisa de mais subsídios, e mais informações, e vamos reunir a comissão, tratar desse assunto para ver que caminho a gente vai seguir. Na segunda-feira, dia 2, a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança se reuniu com representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social e com conselheiros tutelares dos bairros São João e Bom Sucesso. Entre as demandas apresentadas pelos conselheiros estão a falta de estrutura física e de material de trabalho nas unidades, além de veículo para deslocamento. Na reunião da Comissão Especial de Inquérito que analisa irregularidades na cobrança de contas da Comgás, os vereadores propuseram que a concessionária suspenda os protestos de contas e os cortes de gás. Os parlamentares agendaram uma nova reunião para a próxima terça-feira, dia 10. Além da Comgás, deve participar do encontro um representante da Arcesp, Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo. Além de 6 vereadores integrantes da SEI, participaram da reunião representantes da Comgás, do Procon e da Arcesp e de condomínios da cidade. O encontro começou com a exposição de munícipes e representantes de condomínios sobre aumentos na tarifa de gás, que os levaram a terem títulos protestados e abrir reclamações no Procon. O munícipe Vitor Moretti, do condomínio Avante, falou sobre as providências que tomou ao ver a conta de gás passar do valor médio de R$ 100 para 415 em julho de 2019. Eles pediram para não pagar e me colocaram no cartório, me protestaram ainda. Está aqui, presente. Além de eu ter que pagar a conta absurda, eu tive que pagar R$ 60 de custo de cartório. E no mês 8, o que aconteceu? Veio outra conta absurda, R$ 483. Então a vergonha se tornou maior ainda. Aí eu fui no Procon procurar os meus direitos que eu tenho como consumidor. Entrei no Procon, teve 2, 3 audiências no Procon, não foi resolvido. Aí fui procurar pequenas causas, e estou aguardado. Diante dos casos expostos, o presidente da SEI Comgás, vereador Romildo Santos, do Democratas, propôs uma suspensão de cortes de gás e envio de protestos de títulos.
Nós fizemos encaminhamento verbal, né? Solicitamos aí aqui na próxima terça-feira, tanto a Congás como a Arcesp, ela se pronuncia a respeito disso, a suspensão até os fins dos trabalhos. Nós temos 89 mil usuários na cidade de Guarulhos. Que seja suspenso, né, qualquer corte no fornecimento de gás na cidade de Guarulhos, no período de 60 dias ou 90 dias, né, e que seja tudo revisado, as contas dos 89 mil usuários em apartamentos. Segundo a coordenadora do PROCON, Vera Gomes, o número de processos de reclamação abertos contra a Congás passou de 29 em 2018 para 115 em 2019, com um índice de solução de 26%. A coordenadora explicou que os casos apresentados na reunião já haviam passado pelo PROCON. A empresa Congás já teve a chance de responder e de solucionar. Por este motivo, eles foram para a Justiça. Então, por isso que eu estou aqui pedindo, em nome de todos, um ajustamento de conduta, que a Congás faça um compromisso com o PROCON e com o munícipe da nossa cidade, que a partir do momento que estiver sendo analisado pelo PROCON processo administrativo, que não haja o bloqueio, que não haja penalidade com o protesto, porque assim a empresa terá uma oportunidade maior de estudar o caso e o consumidor não ser penalizado. Então, eu gostaria de pedir a gentileza da empresa Congás para que faça, sim, esse acordo aqui entre PROCON e Congás para que a gente tenha uma solução maior para o munícipe, que é essa a nossa intenção. O diretor de Relações Institucionais da Arcesp, Paulo Góes, explicou que a agência regula 15% da tarifa de gás. Ele apontou que, do reajuste de 30% para consumo de até 10 metros cúbicos de gás, 10% se referem ao Índice Geral de Preços do Mercado, IGPM, e 12% correspondem ao preço da molécula de gás. O gestor da Arcesp apontou que também pode ser acionado para fiscalizar cobranças abusivas. Aqui o que nós podemos fazer é, se identificarmos alguma falha, alguma cobrança indevida, aí sim mediar a solução junto e para que a concessionária aplique o valor correto, né, e devolva o que foi eventualmente, se for o caso, cobrado a mais para o consumidor. O gerente de Relações Institucionais da Congás, Henrique Grossi, posicionou em relação ao PROCON. Nosso compromisso com o PROCON é total. Inclusive, eu queria lembrar aqui, Paulo esqueceu de mencionar, que a agência a Arcesp, a agência de regulação, tem um conselho de orientação de energia. E o presidente desse conselho é diretor do PROCON. Então, a gente tem uma parceria firme com o PROCON de São Paulo e estamos assumindo o compromisso aqui, doutora, de ter esse compromisso também com o PROCON de Guarulhos, com o PROCON de qualquer cidade que a Congás atenda, de prestar o esclarecimento e buscar o acordo, sim. Durante a sessão do dia 3 de março, os vereadores aprovaram um projeto de lei que garante a saúde ocupacional dos profissionais de enfermagem. Entre as votações na sessão ordinária da última terça-feira, os vereadores aprovaram o projeto do vereador Romildo Santos, do Democratas. A proposta é sobre a saúde ocupacional dos profissionais de enfermagem. O próprio autor falou sobre a iniciativa. Corém de São Paulo, que é o órgão que fiscaliza os auxiliares técnicos de enfermagem, os enfermeiros, realmente alguns trabalham aí durante muito tempo. É claro que alguns precisam aí de um descanso, assim como também os médicos. A categoria dos médicos, eles têm como a sala de conforto, né? E quem cuida também dos pacientes em todos os hospitais são os auxiliares, os técnicos, os enfermeiros, que vão lá. Quem já teve essa experiência, né, de ficar internado, né, infelizmente, ou de um ente querido, ou de um amigo, sabe que eles têm que ir lá dar o medicamento, olhar toda hora como é que está o paciente, dar banho, cuidar, e às vezes uma carga horária de 12 horas, 12 por 36, ou 24 horas, se falta um enfermeiro, um auxiliar, eles acabam emendando aí para não deixar o hospital, né, desfalcado, sem a presença deles. Então esse projeto é importante para que eles descansem aí nessa sala de conforto. O documento agora segue para a sanção do prefeito. Os vereadores também derrubaram um veto da prefeitura ao projeto de lei do vereador Dr. Laércio Sandes, do Democratas. A proposta é para a criação de uma lei de proteção à saúde bucal das pessoas com autismo.
Ele agradeceu o apoio dos colegas que ajudaram a derrubar o veto. Nós não pudemos nos furtar desse debate. Eu já falei aqui em oportunidade anterior, alguns vetos que foram derrubados. A Procuradoria do município ingressou com questionamento e o Tribunal de Justiça rejeitou, porque há matéria que a Casa de Leis pode adentrar e votar. E se o Judiciário entender que essa matéria está havendo uma invasão, que tome a decisão. Eu acho que aí engrandece o papel do Legislativo em querer sempre colaborar com a cidade. Então, fica aí o meu agradecimento a todos os pares. Muito obrigado. Um dos assuntos debatidos em plenário foi a reabertura da piscina do Céu Paraíso Alvorada. A discussão veio à tona após um requerimento do vereador professor Rômulo Ornelas, do PT, que pedia informações sobre o assunto. Ele argumentou na tribuna. As piscinas do Céu estão fechadas aí há algum tempo. No período que o prefeito, ou então o vereador Guti, ele estava aqui nessa casa, ele falava que as piscinas estavam fechadas e fazia live para a cidade toda. E as piscinas do Céu continuaram fechadas. Aí eles fizeram uma maquiagem, como eu fiz uma investigação lá, fizeram uma maquiagem na piscina do Céu Alvorada Paraíso. E fizeram uma festa e abriram a piscina para não sei quem, porque a piscina está fechada. Só que não foi feita a obra. O que deve, a gente sabe os problemas técnicos que tem a piscina. E não foi feito a obra lá na piscina do Céu do Alvorada. Então, essas coisas que não quer ser discutida aqui. Ao todo, 24 requerimentos foram deliberados no grande expediente. Todos os 9 itens aptos à votação na ordem do dia foram apreciados. Na próxima quinta-feira, o presidente convocou sessão extraordinária para deliberação às comissões dos projetos restantes no grande expediente. E como você já sabe, quinta-feira é dia de sessão na Câmara. O presidente do Legislativo convocou sessão extraordinária para o dia 5 e a repórter Renata Ramos tem os destaques da pauta. Isso, Leandro. Amanhã é dia de sessão ordinária e também de sessão extraordinária. A 9ª sessão ordinária do ano tem 2 inscritos na tribuna livre e 107 itens no grande expediente. Entre esses itens do grande expediente, nós temos o PL 296 de 2020, que dispõe sobre a obrigação de instalação de banheiros familiar e fraudário em determinados espaços comerciais da cidade, por exemplo. Esse projeto quem apresentou na casa foi o vereador Marcelo Seminaldo, do PT. Na ordem do dia, nós temos itens, são 18 itens aptos à votação. Entre esses itens aptos à votação, nós temos em segunda discussão e votação o PL 931 de 2018, que institui o Novembro Azul, dedicado a ações de prevenção do câncer de próstata e prevenção da saúde do homem. Quem apresentou esse item na casa foi a vereadora Sandra Gileno, do PSL. Na sessão extraordinária, entre os itens que nós temos, os 22 itens que nós temos, a gente faz destaque para o PL 736 de 2020, que dispõe sobre a realização de sessão de cinema adaptado para pessoa com transtorno do espectro autista e seus familiares. Quem apresentou esse item na casa foi o vereador Dr. Laércio Sandes, do DEM. Com você, Leandro. Valeu, Renata. E até esta sexta-feira, dia 6, estão abertas as inscrições para o cursinho pré-vestibular oferecido pela Prefeitura de Guarulhos. São 50 vagas para moradores da cidade que tenham entre 15 e 29 anos. As aulas serão no período da tarde, na Casa do Jovem, localizada no bairro Gopoúva. As inscrições devem ser feitas pessoalmente e é preciso levar comprovante de residência, RG, CPF e comprovante de conclusão ou de matrícula no ensino médio. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e também pelas redes sociais da Câmara. A gente agradece, como sempre, o carinho da sua audiência e voltamos na próxima sexta-feira com mais uma edição inédita. Muito obrigado, até lá e a gente se vê.